Amém. Vejam, amados irmãos, como é bom termos a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, nesse precioso jardim, igual diz o hino. Neste momento nós iremos passar para o momento de reflexão e mensagem do nosso boletim, a qual o tema, amados irmãos, é um tema delicado. Até tivemos na mensagem retrasada que falava sobre a fofoca, a inveja, a injúria e calúnias. Então, amados irmãos, o título da mensagem diz assim: o escândalo. O escândalo, amados irmãos, é um fato que fere principalmente as normas de conduta moral e disciplinar, ou os princípios da lei de Deus revelada através dos seus santos. Por isso que é o resultado dos vícios, das imperfeições dos homens. E tudo o que causa mal de um para com o outro, com ou sem repercussão. Segundo a justiça de Deus, que é mais que perfeita, ou seja, que é perfeitíssima e impecável, ninguém deve faltar com amor, a caridade e a verdade. E se causar tropeço a alguém, seja irmão da igreja ou pessoa da sociedade, praticando injustiça, causará um escândalo. Então, amados irmãos, é triste saber que esses fatos acontecem no dia a dia de muitas pessoas, e até o nosso conselho passa por problemas difíceis de lidar por causa dessas situações, desses fatos que acontecem sempre. Por isso que o nosso Senhor Jesus disse assim aos seus discípulos: é impossível que não venham os escândalos. Mas olha que ele diz: mas ai daquele por que vierem. É melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, ou seja, uma pedra, uma grande pedra, e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos, ou seja, derrubar o seu irmão por causa de escândalo. Então, amados irmãos, vejam como é triste saber que talvez através dessa palavra, o escândalo, que para Deus é um pecado gravíssimo. Quantas pessoas que neste mundo, ou seja, da igreja, na sociedade, perderam a sua vida por causa disso, escandalizaram a sua vida, e aquela pessoa que escandalizou, como é que fica o sentimento, o coração daquela pessoa? Por isso que, outra vez, na parábola do joio, Jesus falou sobre o escândalo, dizendo assim: assim como o joio, que ele é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Assim será. Olha que Deus fará: mandará o Filho de Deus e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e aos que cometem iniquidades, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. E é triste dizer, amados irmãos, mas vai acontecer. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol que nos reina, ou seja, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, diz aqui, para ouvir, ouça enquanto é tempo. Por isso, devido aos problemas que o escândalo, amados irmãos, causa, deve principalmente se evitar tudo que seja mal e pecaminoso, mesmo que seja algo lícito para nossos olhos, para a nossa vida, mas se tiver a aparência do mal, deve ser principalmente evitado. Por isso que a Igreja Apostólica, ela tem a disciplina que foi dada por Deus, por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo, que deve ser obedecida
pelos seus membros. Relembramos alguns pontos importantes hoje da nossa doutrina e disciplina que, se não forem observados, poderão gerar escândalos entre o povo apostólico e entre as pessoas que conhecem a nossa fé, ou seja, na sociedade. Olha o que o conselho pede: para as mulheres não é permitido utilizar saias ou vestidos fora da medida estipulada, ou seja, 2 dedos abaixo da barriga das pernas. Calças compridas, diz aqui, exceto no local do trabalho, quando fizer parte do uniforme e for restritamente necessário e exigido. Roupas rasgadas ou desfiadas, pinturas no rosto e unhas, exceto esmalte incolor, batons, tinturas coloridas no cabelo, diferente da sua cor natural, franjas, replicados ou penteados extravagantes, roupas coladas ao corpo, delineando o perfil e a silhueta, blusas ou camisetas transparentes, curtas ou decotadas, expondo principalmente algumas partes do corpo, estampas extravagantes, calçados ou sandálias com um salto muito alto, acima de 5 centímetros. Para as meninas com idade até 9 anos, as saias ou os vestidos devem cobrir os joelhos, não sendo permitido o uso de shorts ou calça comprida de qualquer espécie, exceto quando é exigido, e somente no recinto escolar, igual diz ali com as irmãs que trabalham, talvez em uma firma, ela exige que a pessoa use aquela certa roupa, por causa do perigo, depende do trabalho que mexe com máquinas, alguma coisa, e o vestido é perigoso, enrolar em alguma máquina. Então, amados irmãos, isso a Santa Borrosa e o irmão Aldo entende, mas acabou o trabalho, façam o que o nosso conselho pede, veste o seu vestido e vem embora como uma apostólica, mostrando ser uma luz a brilhar para o mundo. Por isso que para os homens também não é permitido utilizar cabelos compridos e penteados extravagantes, barba, costeleta comprida e cavanhaques, camisetas, regatas, camisas e camisões fora da calças, estampas extravagantes, cores berrantes, vestimentas justas e coladas ao corpo, bermudas e calça rasgada ou desfiadas. Por isso, amados irmãos, devemos evitar, que o nosso conselho pede é pelo nosso bem. Por isso não podem ter vícios do fumo, cachimbo, narguilés, nem fazer uso de drogas entorpecentes, bebidas alcoólicas, nem mesmo chope, cerveja, vinho, champanhe, bebidas de baixo teor alcoólico. Então, amados irmãos, vejam que tudo isso que o conselho pede é para o nosso bem, para que nós não venhamos a cair em tentação por esses erros, amados irmãos, que acabam com vidas, famílias, a bebida principalmente. Quantos lares foram destruídos, quantas pessoas que perderam a sua vida por causa dos vícios, porque não seguiram corretamente a disciplina que o Santo Irmão Aldo pede. Fala: filho, não siga este caminho é perigoso. Mas muitos não obedeceram o que o Irmão Aldo deixou para nós com tanto carinho, com tanto amor. Eu fico imaginando muitos dos irmãos que tiveram a oportunidade de conhecer o Irmão Aldo quando esteve em seu corpo. Alguns irmãos devem relembrar quantas vezes o Irmão Aldo chorava, saía lágrimas dos seus olhos, de ver aqueles filhos que ele tanto ensinou com tanto carinho, como um pai para nós, para obedecermos
para não seguirmos esses rumos incertos, esses caminhos que levam a nós à morte e a perder até a nossa vida por causa dos vícios, das drogas, da bebida alcoólica. Eu digo isso, amados irmãos, sabe por quê? Quantos que hoje não tiveram a oportunidade de estar conosco aqui com nós hoje, porque se perderam no caminho da perdição, porque o inimigo, amados irmãos, ele é astuto, ele quer destruir a todos, não quer que nós, o povo apostólico, sigamos a disciplina que Deus implantou, que Jesus implantou. Ele quer o máximo que ele puder derrubar para levar para o seu reino, que é o reino negro das trevas. Então, amados irmãos, evitem. Se tiverem dificuldade de se livrar dos vícios, das drogas, dos entorpecentes, de qualquer coisa, coloque Jesus na frente em tudo. Coloque a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, orem, peçam sabedoria, discernimento, que eles vão te ajudar. Basta se entregar de coração e acreditar que a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo podem interceder em nossa vida, amados irmãos, eu garanto. Por isso, amados irmãos, sigam esse conselho tão lindo. E diz mais aqui, ó, nós, principalmente o povo apostólico, nós não participamos de jogos. Por que não participamos de jogos? Porque gera disputas, porque é um jogo de azar, loterias, cassinos, rifas, entre outros. O apostólico, ele pode realizar atividades físicas, inclusive aquelas que fazem parte do currículo escolar, das nossas irmãzinhas, dos irmãozinhos que estudam, que precisam fazer na escola. Mas, olha o que diz aqui, mas com as vestes dentro dos padrões apostólicos, mesmo no ambiente ou recinto onde serão exercidas, como um colégio ou uma faculdade. Claro que terão pessoas que irão esnobar, vão tirar sarro do jeito que a pessoa se veste. Não deixem se abater, porque é o inimigo que quer atrapalhar a vida daquela pessoa. Porque o inimigo, amados irmãos, ele, igual diz, ele é astuto, ele faz de tudo para destruir os seres humanos, as criaturas deste mundo. Ele coloca tudo que é de errado na frente das pessoas. Mas, amados irmãos, eu digo uma coisa, tudo é ilusão, é perdição aos nossos olhos. Então, quando o irmão Aldo pedia para nós fazermos corretamente, seguir a disciplina, façam com amor, porque quando chegar o momento de nós recebermos o nosso galardão, amados irmãos, que honra será. Claro que vai depender do merecimento de cada um lutar pela sua salvação. Eu me lembro de uma mensagem na nossa sede que um pastor falou, pastor Trevisan, falando que quando a Santa Avó Rosa ia se deitar, após os seus trabalhos na igreja, que eram árduos, cansativos, Jesus enviava anjos, olha, amados irmãos, que anjinhos pequeninos para proteger, para cantar para ela. Agora imagine nós, o povo apostólico, será que teremos essa oportunidade também, igual a avó tinha? Será que nós estamos seguindo corretamente a disciplina ao dormir também? Porque assim os anjinhos não se aproximam de nós, se nós estivermos fora da disciplina da igreja apostólica. Então vamos fazer por merecer. E diz aqui também, ó, cuidado, principalmente aos jovens com os lugares áridos, indecentes, imorais, que acabam com a vida de jovens. Por isso que nós, o povo apostólico, nós não frequentamos salão de jogos, danças, cinemas, shows e festas profanas. E nem assistimos, amados irmãos, a programas televisivos e novelas, filmes e entre tantas outras coisas. Por isso, igual nós devemos fazer, igual o irmão Aldo, igual a Santa Avó Rosa, deixar de lado essas coisas. Para eles nunca existiram esses tipos de coisas. Eles não se apegavam às coisas da terra. Por isso nós devemos ter muito cuidado principalmente com a nossa janelinha, que é os nossos olhos, que visa muito as coisas do mundo
as coisas erradas. E aonde leva esse caminho, amados irmãos? Leva a um caminho sem rumos, caminho da perdição. Quanto ao namoro, devem se respeitar e ter modos diante das outras pessoas, não ficando em lugares impróprios, agarrados de maneira escandalosa, pois esse tipo de namoro é contra a moral cristã e não é permitido para o apostólico, para nós, o povo apostólico. Por isso, conservem seu espírito, seu corpo, para um casamento abençoado, para um matrimônio feliz na igreja apostólica. E quanto à família, muito cuidado com a exposição de assuntos particulares da sua vida, do casal, do seu lar, da sua intimidade, pois isso pode dar brecha para o excesso de liberdade de quem as ouve, causando sérios problemas em muitas vidas e casamentos. O adultério, a traição, a libertinagem são atos escandalosos, condenados por Deus e ferem a honra e a moral de muitas pessoas. Então, amados irmãos, é triste às vezes a gente está lendo essa mensagem e saber que acontece diariamente essas coisas. Mas hoje eu quero dizer a todos os irmãos, nós temos a oportunidade de falar com Deus, falar com Jesus, falar: Santa Rosa, Santo Irmão Aldo, eu não estou seguindo corretamente o que pede na disciplina, na doutrina que Jesus implantou. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero colocar novos rumos em minha vida, ser mais dedicado, seguir corretamente tudo o que pede através da disciplina da nossa igreja apostólica. Seja no trabalho, em casa, na sociedade, na sua vida com os seus filhos, no seu casamento. Procure sempre ser melhor a cada dia mais. Não é tão lindo uma família ser unida e dedicada? O pai chegar do trabalho, o filho olhar e falar: nossa, eu me espelho no meu pai porque ele é diferente, ele tem uma luz diferente. Meu pai é um exemplo, é um homem batalhador, trabalhador. A minha mãe é santificada, segue um caminho tão perfeito que é a igreja apostólica. E por que nós não devemos espelhar nos nossos pais, espelhar no nosso pai, na nossa mãe, que é a Santa Rosa, que é a Virgem Maria, que é o Santo Irmão Aldo, que é Jesus? Eles sim podem mostrar o melhor caminho para nós. Por isso que em relação, igual aqui diz, ao seu próximo, a doutrina e a disciplina, elas são claras. Não devemos cobiçar, não devemos ofender, não devemos insultar, não devemos caluniar, violar a confiança ou o trato pessoal, proceder do seu proceder, o abuso físico ou sexual, promover a agressão física, furto ou vandalismo, insinuar ou fofocar sobre a vida alheia, ter linguagens obscenas e provocativas, promover heresias, apostasias, intolerâncias e divisões. Nós até tivemos uma mensagem no boletim essa semana retrasada que falava sobre a fofoca, o quanto que a fofoca acabou com vidas de pessoas, amados irmãos. Igual diz, filhos que estão perdidos, mães que neste momento estão sofrendo. E às vezes uma fofoca, amados irmãos, ela acaba com a vida de uma pessoa. A injúria, a calúnia, igual diz no boletim. O Santo Irmão Aldo é uma prova viva disso. Eu quero relembrar o que ele disse, mesmo quando foi injuriado, caluniado, com as fofocas, com as mentiras. Ele disse àquelas pessoas que o maltrataram: se eles pediram meu perdão, eu os perdoo. Olha que lindo exemplo. Então, amados irmãos, tenham muito cuidado com
esses perigos que rondam perto de nós, que é o inimigo. Por isso, também outro cuidado que nós devemos ter com o que nós vemos na internet. Por isso precisamos ser sábios para saberem discernir o que é bom, o que é útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e os que denigrem, e alguma coisa que denigre a moral e os bons costumes, pois contamina a alma, ilude, engana e principalmente os afasta de Deus. Igual diz aqui, na internet nós temos coisas boas que podemos tirar para o nosso proveito, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, da nossa vida. Mas tem muitas coisas que levam para caminhos tortuosos e perigosos, e podemos até perder a salvação. Por isso, o nosso conselho sempre pede, através do boletim, atenção especial dos pais com seus filhos, com as redes sociais, porque devemos ter muito cuidado, amados irmãos, principalmente com a exposição das nossas vidas na internet, que talvez nós postamos algo que parece ser algo, mas não é, e as pessoas na internet, elas veem o outro lado. Às vezes postamos uma coisa que não é inocente para nós, mas para as pessoas não. É triste dizer, mas quantos, não estou acusando que aqui tem isso, jamais. Quem sou eu para acusar? Jamais. Mas quantos que postam na internet, às vezes, é até difícil falar, mas nem quero comentar, com fatos que são tristes para Santa Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para o conselho. Pessoas que têm ministérios lindos na igreja, como regente, pastores, membros, que estão expondo a sua vida, estão se deixando se levar pelo pecado, pelos erros, estão deixando apagar aquele primeiro amor que Deus colocou em seu coração, estão se expondo de qualquer jeito. Eu não vou dizer o que é, porque muitos dos irmãos sabem dos fatos que acontecem através da internet. Por isso não divulguem a vida alheia de outras pessoas, porque isso é fofoca, é calúnia, é difamação e gera escândalos e principalmente desentendimento. Igual diz, destrói famílias, acaba com lares, com amigos, com colegas e tantas coisas. Por isso estejam sempre atentos para não compartilhar ou divulgar notícias falsas, que é fake news, comprometendo a si mesmo, ao seu irmão, ao seu colega e a nossa igreja apostólica, ao nosso conselho. Por isso que a disciplina, amados irmãos, ela é justa e sensata. Não tolhe a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e ao escândalo. Por esse motivo, sem disciplina, não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação da alma. Por isso que a liberdade ampla, ela é ilimitada do mundo. Pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina. Quantas coisas que nós fazemos, às vezes, lá fora, que achamos que é algo bom, mas perante as leis de Deus e de alguns homens, é errado. Por isso, nem tudo que parece ser bom, amados irmãos, para nós, pode ser bom para os outros. A Santa Rosa, eu me lembro que uma certa vez ela disse que, principalmente sobre a fofoca, ela reunia os pastores e dizia: olha, quando nós estamos reunidos num grupo de pessoas, devemos sempre ouvir mais e falar menos, para evitar constrangimento, acabar com vidas, saber o que vai falar, saber agir, ser vigilante em tudo em sua vida. Igual diz aqui, a liberdade ampla é ilimitada do mundo, pode parecer boa aos olhos, igual diz aqui, mas fere a moral da santa doutrina. Fere quem? A moral de quem? Da Santa Igreja Apostólica. Fere a moral do Santo Irmão Aldo, de Deus, de Jesus e da Santa Rosa. Observe um exemplo do amado apóstolo São Paulo, quando disse: todas as coisas me são lícitas,
Aqui ele vai dizer tudo, ó. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Como eu falei, nem tudo aos nossos olhos parece ser bom. Por isso devemos ter cuidado. Por isso ninguém busque, olha o que diz no boletim, o proveito próprio, querendo muitas vezes ser superior ao seu irmão, julgando por aparência ou interesse. Eu digo uma coisa, amados irmãos, de coração: quem julga é só Deus, é Jesus. A Santa Borrosa, o irmão Aldo, que consegue ver o nosso íntimo da nossa alma, do nosso espírito. Eles sim podem julgar, porque eles sabem os nossos atos. Nós, meros mortais, jamais devemos tirar proveito, igual diz a mensagem, querendo muitas vezes ser superior a alguém, julgando, igual diz aqui, por aparência ou interesse. Isso não convém e nem edifica o Filho de Deus, muito pelo contrário, traz ofensas, escândalos. Procure fazer sempre o bem, incentivando, cooperando e ajudando os seus irmãos e as pessoas ao seu redor. Nós temos uma mensagem no nosso Evangelho do Reino dos Céus, que diz assim: segundo a justiça de Deus, que ela é mais que perfeita, ou seja, é perfeitíssima, é impecável, ninguém deve faltar com caridade, e se causar tropeço a alguém praticando injustiça, estará faltando com a caridade. Por isso, pela doutrina de Cristo, até a aparência do mal deve ser evitada, porque o escândalo, ele produz um mal de duplo efeito. Se o escandalizado for fraco e desviar-se da verdade, perderá a salvação. E o promotor do escândalo, olha o que diz no Evangelho: é como homicida, porque contribui para a morte espiritual do outro. Por isso, amados irmãos, irmãs, vocês sabem a hora que Deus pode te chamar. Então, cuidado, muito cuidado para não escandalizar a igreja, o conselho, também desobedecer a disciplina. Olha que diz o nosso Evangelho na página 191, versículo 5: se um escândalo contribuir para a morte de outro, dificilmente quem a praticou será perdoado. Mas se não pode resultar na sua perdição, se arrepender em tempo, será perdoado, porque o castigo é proporcional. No reino de Deus, o escândalo ele causa estragos, devasta as famílias. Por isso devemos ter muito cuidado e seguir esse exemplo que Jesus deixou, que a Santa Borrosa deixou para nós, para não cometermos esses atos pecaminosos. Por isso diz aqui, ó: do que adianta alguém viver 80 anos, isso está no Evangelho, e gozar deste mundo conforme diz os prazeres da carne, do escândalo, de tantas coisas erradas. E muitas vezes dizem que aproveitou tudo em sua vida, se engana. Essa pessoa se engana muito, porque não sabe o que será o fim dela. Achar que está aproveitando todas as coisas do mundo, os erros. Olha o que essa pessoa terá: um tormento da condenação eterna. Então, amados irmãos, ainda há tempo de muitos que querem mudar a sua vida hoje. Falem com a Santa Borrosa, falem com o Santo Irmão Aldo, não tenham medo. Peçam perdão enquanto é tempo. O Santo Irmão Aldo disse certa vez que a igreja já estava preparada, mas salve-se quem puder. E a nossa salvação, todos sabem que ela é individual, vai depender de cada um de nós lutarmos para ter um merecimento de
receber o nosso galardão. E para finalizar a mensagem diz assim: quem se preza precisa ver com quem anda. Então muito cuidado com quem tu andas, com seus amigos, porque o apostólico bem firme na fé pode até andar, olha o que diz aqui, com pessoas cujos costumes ou trajes sejam diferentes, igual diz lá no mundo, as modas inconvenientes, sem se contaminar, mas se ficar envergonhado e ceder, modificando o seu proceder às suas vestes, irá escandalizar aqueles que o conhecem. Então, amados irmãos, devemos também ter muito cuidado com as nossas amizades, que elas podem influenciar em nossa vida. Muitos, por causa de más influências, perderam a salvação, perderam a sua vida, seguindo caminhos incertos, achando que estavam felizes, mas era uma felicidade passageira. Por isso que a luxúria e a indecência, a infidelidade, a inveja, a cobiça, a raiva, a preguiça, o orgulho, a soberba, assim como a vaidade prejudicam, principalmente a santificação e a salvação da alma, e são escândalo para o Filho de Deus. Entretanto, ninguém deve criticar ou expor alguém por isso ou por aquilo, jamais devemos expor o nosso colega, o nosso amigo. Por isso que o nosso conselho sempre pede, quando nós vemos algo errado de alguém da igreja apostólica, do rol de apostólicos, que estão cometendo algo que não segue a disciplina, liga para o conselho, converse diretamente com ele, sem expor a muitos. Por isso, amados irmãos, não devemos também ficar fazendo comentários da vida alheia, porque já é um ato que já é condenado por Deus, pois a crítica é a maledicência, também ferem ao próximo, a sua própria alma, e é um proceder escandaloso. Confie, olha que diz aqui, confie na justiça de Deus e de nossos santos, somente eles conhecem o profundo do nosso coração, igual disse a Santa Borrosa, o Santo Irmão, conhece o nosso íntimo da nossa alma. É com eles que nós temos que conversar, falar, pedir perdão, se declarar. E ainda há tempo de muitos que cometem essas injustiças, de pedirem perdão a Deus. Por isso evitem, amados irmãos, o máximo que puderem, para não escandalizar a sua vida, a sua família, os seus filhos, a sociedade, o nosso conselho. Portanto, não adianta evitar o escândalo e cair do outro lado pela palavra precipitada e muitas vezes injustas. Por isso, em nome da Santa Borrosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, olha que diz aqui, recomendamos que tenham muito amor e aceitem esses conselhos e ensinos preciosos sobre o proceder de um Filho de Deus, a obediência à disciplina apostólica, pois a sua fidelidade e perseverança trará muita honra e merecimento diante de Deus e dos nossos santos, e toda a proteção celestial para serem abençoados e felizes em suas vidas. Por isso o nosso Divino Mestre disse: arrependam-se enquanto é tempo. Ai daquele que se deixa se levar pelas coisas do mundo, se escandalizando. Muito cuidado. Então, amados irmãos, guardem em seus corações essa mensagem e saibam que nós temos a honra de ter o Santo Irmão Aldo, a Santa Borrosa, para nos orientar através da mensagem do boletim, nos ensinando a como vivermos firmes nesse santo caminho, santificados, seguindo a doutrina, seguindo a disciplina corretamente. Não sou eu que estou falando, é a Santa Borrosa, o Santo Irmão Aldo, que deixou
através dessa mensagem no boletim. E quando o Santo Irmão Aldo pede, ele é mais que um pai, ele é mais que uma mãe a Santa Vó Rosa. Eles querem o nosso bem, não quer ver nós perdidos nesse caminho perigoso que é o mundo, que quer acabar com a nossa vida, o inimigo de nossas almas. Então tenham muito cuidado. Antes de finalizar a nossa santa reunião, vamos ouvir com o nosso coral um belíssimo hino. Vamos juntos ajudar a esta igreja apostólica. A minha mão.
Amém. Vejam, amados irmãos, a promessa a Santa Avó Rosa deixou para nós, assim disse ela. Temos um hino do nosso cenário, que o título é A Promessa do Céu, que se tua casa for santificada, terá sempre a graça de Deus. E a Santa Avó falou, e por mim será visitada. Então, amados irmãos, vamos obedecer e seguir a disciplina que a Santa Avó Rosa deixou através do boletim, não escandalizar, não cometer os erros, as coisas que destroem, que não fazem bem para a nossa vida, para que possamos ter a oportunidade de ter a visita da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, em nossa casa. Quero agradecer aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa. Que a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo abençoe grandemente a cada um. Aos nossos irmãos que aqui estão presentes, aos membros
aos irmãos de mais idade, aos jovens, sempre estejam conosco visitando as nossas reuniões, nunca deixem de participar, porque a Santa Avó Rosa sempre dizia que aqui está o remédio para a nossa vida, para o nosso espírito, para a nossa alma e para a nossa vida. Quero agradecer ao nosso coral, aos nossos regentes, adjuntos, aos nossos músicos, ao irmão do áudio, do som, da filmagem, a todos. Que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente a cada um. Continuem firmes neste santo caminho, sempre se dedicando para o melhor da sua vida e para a Igreja Apostólica, procurando sempre caminhos que nos levem ao reino dos céus. Neste momento eu peço a todos os irmãos que se coloquem em pé para finalizarmos a nossa reunião. E em sentido de reverência, mãos aos céus, olhos fechados, vamos orar. Santíssimo Pai, nosso Deus, Senhor, não tem coisa melhor de que estar presente na sua presença. E sabemos que o Senhor, Deus o Pai, se faz presente. Sentimos neste momento uma alegria que nós não conseguimos expressar através de palavras, uma alegria sem igual, porque sabemos que o Senhor, nosso Deus, neste momento está voltado para nós, nesta noite, neste momento tão especial. Por isso, querido Pai, humildemente, nós, o povo apostólico, nós te louvamos, nós te adoramos a Ti, ó Deus, como nosso único e verdadeiro Deus, o mesmo Deus dos profetas, o mesmo Deus de Jesus, da nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Louvamos o Teu nome, Jesus, e aprendemos com o Senhor o verdadeiro amor, e sabemos que o Senhor Jesus é o nosso melhor amigo, que deixou lindos conselhos para nós, lindos exemplos. Como esquecer do Senhor, que foi perfeito na sua vida e na sua obra vicária aqui na terra. E sabemos que o Senhor tem misericórdia dos pobres, dos sofredores, nos comprou para Deus, ou seja, deu a sua própria vida por nós. Louvamos o Teu santo nome também, Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, a qual foi perfeita aqui na terra e teve o merecimento de ser a mãe de Jesus e de todos nós. Mãe Virgem Maria, estenda o Seu manto aos nossos irmãos neste momento, aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, aos que não puderam estar aqui presente, talvez por um motivo justo, talvez o trabalho, a distância ou parte financeira que não os permite de estar conosco. Mas Santa Avó Rosa tem piedade desses irmãozinhos, envia anjinhos para proteger grandemente a cada um. Ao nosso conselho, abençoa eles, Santa Avó Rosa, ao nosso Brasil, ao nosso presidente, às irmãzinhas gestantes, aos irmãozinhos de mais idade, que estão com a idade avançada, restaura a saúde deles, para que eles possam ter ânimo, coragem, fé, amor e bondade no seu coração. Neste momento, vó, quero pedir também por esses pedidos que estão nessa caixa de oração. Eu não sei o que eles te pedem, vó, mas a senhora, vó, junto com o irmão Aldo, sabe o que cada um precisa da sua vida. Talvez tenha um irmãozinho que esteja nesse momento precisando de um trabalho. Santa Avó Rosa, interceda por esse irmãozinho, abrindo uma porta de trabalho. Algum dos irmãos que colocaram também o seu nome nessa caixa de oração, talvez estão passando por problemas, dificuldades em sua vida. Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, ajuda-os. Talvez alguém que está num leito de hospital, passando por problemas de saúde gravíssimos. Talvez pela medicina não haja cura, mas sabemos que a senhora, avó, que o Senhor, Santo Irmão Aldo, pode interceder, porque sabemos que o Senhor é grandioso e tem misericórdia de muitos.
Abençoa os nossos internautas que neste momento estão em reverência, orando e pedindo as bênçãos diretamente dos céus. Aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa também, vó, abençoa eles grandemente, para que quando sentirem o desejo talvez de vir conhecer a nossa igreja, dá o ânimo, a coragem para que eles venham a frequentar as nossas reuniões. Por isso, neste momento, eu me despeço em nome da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de Deus, o nosso Pai Celestial. O que eu desejo a todos os irmãos, as bênçãos, a felicidade, a alegria, a paz e o amor em todos os corações. Amém. A paz do Senhor.